terceira série. É um prazer estar com os senhores aqui na nossa quarta aula. Antes de mais nada, pessoal, eu queria colocar um pequeno probleminha para os senhores. Imagina que você está indo lá para uma praiazinha, certo? E dá um tibum naquela praiazinha, furando, né? Furando a quarentena. E durante a sua natação lá na praia, você começa a sentir sérias queimações na sua perna. Você corre que nem um maluco para a praia para saber o que está acontecendo. E você observa como se fosse vários arranhões, certo? Na sua perna, tá? E esses arranhões parecem como se fossem queimaduras. Então você foi atacado, pessoal, por um cnidário, por uma água viva, certo? Então o que acontece, pessoal, nessa questão? Hoje nós vamos falar, tá, sobre esse grupozinho. Literalmente, nós vamos caçar água viva, 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 caçar água viva. Aqui é o campo de águas vivas, cheio de águas vivas selvagens prontas para serem caçadas. Não vamos literalmente caçar águas vivas, mas vamos caçar suas estruturas, ver a partezinha básica da anatomia delas aqui, certinho? Então vamos começar, pessoal, a vermos sobre essas estruturas dos cnidários, são as características gerais deles, tá? Focando principalmente aí, vamos lá. Primeiramente aí, ó, nós temos que eles são todos do que? De simetria radial. Então apresenta uma simetria radial, como se fosse um cubozinho, e apresenta essa simetria, tá? Não é, por exemplo, como os bilaterais, né? Que você tem ambos os lados lá, né? Não é como os bilaterais. Esse grupo também, pessoal, eles são o quê? São diblásticos, tá? Ou seja, apresenta dois filamentos embrionários. A gente já tinha mencionado sobre esses filamentos embrionários, certo? Então apresenta dois filamentos embrionários, diferente dos poríferos que não apresentavam, certo? Todos eles são o que? São eumetozoários, que é um sub-reino, tá? Que nós vamos encontrar aí nessa características, que apresentam tecidos verdadeiros, tá? Diferente, por exemplo, também dos dos poríferos, que era na verdade, pessoal, que era na verdade parozoários, tá? Então nós tínhamos essa característica, poríferos, o pessoal falando protozoário, ó, lembrando de protozoário, né? Mas vamos lá. Dando ênfase aqui, pessoal. Então, primeiramente, nós vamos ver aqui a questão da classe desses animais, tá? Esses animais possuem o quê? Várias classes distintas. Mas antes, vamos entender outra estrutura básicazinha deles aqui, ó. Primeiramente, pessoal, eles têm o quê? Eles apresentam a questão do sistema nervoso difuso, que é a questão, claro, de células, né? Básicas que fazem isso. Temos o sistema digestivo incompleto, tá? A gente vai dar uma ênfase daqui a pouco também, que é difuso nesse processo, né? E nós temos também uma estrutura importantíssima, pessoal, que dá até um nome para o grupo dos cnidários, que é chamado de quinodócitos, tá? Os quinodócitos, tá, são uma estrutura muito importante que é responsável pela liberação daquela estruturazinha que causa a queimação, tá? Nós vamos falar sobre ela aqui. Mas antes eu vou passar até uma imagenzinha para os senhores que mostra essa estrutura em ação, tá? Então presta atenção nessa imagenzinha aí, vamos lá? Olha, aí você tem aí, ó, a questão, pessoal, dos quinodócitos, tá? Que libera os nematócitos. Esses aí são os nematócitos que estão sendo liberados, tá vendo? É esse aí que injeta lá o venenozinho, causando a queimadura, tá? Aquela queimadurazinha que a gente sente lá na água viva, certinho? Tranquilinho, pessoal? Vamos entender então as classes desses animais, pra gente poder frisar bem essas classes aí, ó. Soltando então a imagenzinha da classe, vamos lá? Aí você tem, por exemplo, a questão do hidrozoa, né? Nós temos a hidra aqui também, ó, que envolve o hidrozoa. Antozoa, que envolve, por exemplo, os corais, né, que são fixos, né, os corais. O cifozoa, tá, também. Nós temos o cubozoa, que são, por exemplo, as vespas do mar. E estatozoas, que são, por exemplo, os pólipos, né, ou, por exemplo, a questão da anêmona do mar. Certinho? Tranquilinho, pessoal? Outro ponto importante, pessoal, é a questão da anatomia desses animais. Quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui, ó. Primeiramente, você tem lá a questão fixa, que é o pólipo, e a questão natatória, que é a medusa, tá? Então você tem a estrutura fixa e a estrutura natatória, que é a medusa. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa estruturazinha aqui, ó, que é chamada de cavidade gastrovascular, tá? Essa cavidade gastrovascular é onde acontece a digestão do alimento. Repare bem. Quando a medusa está caçando, certo? O animalzinho que ele entra, ó, pela boca dela, certo? E cai nessa cavidade gastrovascular, tá? O que acontece? Essa parte extracelular vai acontecer aqui, ó, na cavidade gastrovascular. Ou seja, vai acontecer a absorção de nutrientes aqui, que é chamado de extracelular. E nós temos também a parte intracelular, que é essa partezinha aqui, ó, que é essa parte intracelular,
que vai absorver o quê? Os nutrientes também, tá? Que envolve o crescimento destes animais. Repare que nós temos dois tipos de tecido aqui que eu quero que vocês dêem um destaque, tá? A questão da epiderme, que é formado pela ectoderme, tá? A epiderme aqui, ó, formado pela ectoderme. E nós temos também a estrutura gastroderme, que é formado pela endoderme, tá? Então essa estrutura gastroderme, que é formada pela endoderme. Além disso, pessoal, entre essas duas estruturas, nós possuímos uma estruturazinha um pouquinho acima aqui, ó, que é no meio, que nós chamamos o quê? Nós chamamos de mesogleia, que é uma parte gelatinosa, tá? Chamado o quê? Mesogleia. Tranquilinho, galerinha? Outro ponto importante, pessoal, é que entre a partezinha aqui, ó, da endoderme, certo? Você encontra os filetes que dão a formação lá, certo? Que é o quê? Que é a formação dos cinidócitos, tá? Então eu vou colocando imagenzinha aqui, ó, exatamente dos cinidócitos, que liberam essa estruturazinha, ou seja, quando você toca, ele libera como se fossem várias flechas, tá? E essas flechas nós chamamos de quê? De nematócitos, tá? Então essas flechas liberam, tá? Os nematócitos que tem o quê? Que tem as suas toxinas que vão causar queimadura lá no animal. Tranquilinho, pessoal? Firme e forte, certo? Então, pessoal, além disso, os cnidários também amam, também namoram, tá? Então eu quero dar um destaque para os senhores aí sobre a reprodução deles. Primeiramente, a reprodução, nós temos uma reprodução que é reprodução, tá? Por brotamento, que é uma reprodução assexuada por brotamento, e nós temos também uma reprodução sexuada, que é, na verdade, as trocas dos gametas, né? Medusinha com medusinha, temos que ter as trocas de gametas. Só que nós temos uma reprodução também, pessoal, que essa reprodução ela é chamada de metagênese, tá? O que eu dou importante para vocês é o seguinte: nem todo animal faz esse processo, tá? Nem todo animal tem esse processo de metagênese, tá? Então não são todos que fazem essa reprodução de metagênese. Desculpa que o negócio caiu, né? Não são todos que fazem o processo de metagênese. Então um destaque para os senhores, tá? Então, muito pelo contrário, são grupos muito específicos que fazem essa reprodução por metagênese. Então, quero que vocês dêem um destaque aqui agora, tá? Na reprodução por metagênese, para a gente poder focar, tá? Soltando então a imagenzinha aí, ó. Então, aqui na reprodução por metagênese, vamos lá? Então, na reprodução por metagênese, você pode acompanhar aqui, ó, que eu tenho, certo? A questão da medusa, tá vendo, ó? A questão da medusa, certo? Ela libera os gametazinhos aqui, tá vendo, ó? E esses gametazinhos, você vai ter medusa fêmea, medusa macho, libera os gametas e esses gametas caem fixo aqui, certo? No solo. Nessa fasezinha aqui, pessoal, essa fase já é uma fase que é uma fase fixa, tá? Então essa fasezinha fixa aqui, que é a fase de pólipo, ele vai crescer, se desenvolver e vai liberar, certo? As medusas aqui, ó. Repara bem, tá? Que nesse caso aqui, ó, essa estrutura da medusa que está sendo liberada nós chamamos de dífera, tá? E aqui nós temos a medusa, tá? Na fase adulta. Então essa aqui é a reprodução assexuada, tá? Onde você vai ter essa liberação, beleza? E aqui você vai ter a reprodução sexuada, trocando gametas uns com os outros aqui. Tranquilinho? Então essa reprodução aqui é a reprodução metagênese, tá? Onde tem alternância entre assexuada e sexuado. Nós temos também reprodução sexuada, que é troca de gametas comum, e o brotamento, tá? Então você tem essas estruturas aqui que envolvem a reprodução. Belezinha, pessoal? Focando bem direitinho, tá? Então, galerinha, antes de mais nada, espero que os senhores tenham aí focado bem a matéria. Super simples, né? Não é difícil, tá? Só que eu vou dar um outro destaque para os senhores. Nós temos um exercício, tá? Vou até pegar o livrinho de vocês aqui, que eu tô meio perdido, né? Livrozinho de vocês aqui, certo? A página 79 do livro de vocês, tá? Até a 79, perdão, até a página 82, 79 a 82. Nós temos um exercício também que é fechamento, tá? Que é fechamento, na verdade, que é fechamento da unidade, que é na verdade questões do Enem. Nós vamos ter também essas questões separadas que nós vamos corrigir. Então, segunda série, eu quero que vocês foquem nisso aqui,
corrigem para a gente poder tirar as dúvidas de vocês na nossa próxima aula, que é correção deste exercício, tá? Então façam o exercício, repetindo aí, ó, as páginas para os senhores, né, não se perder. Página 79 do livro até a página 82. Tranquilinho, segunda série, tá? Firme e forte, tá? Fechamos aí esse capítulo dos poríferos e cnidários, beleza? Nós vamos tirar as dúvidas na correção do exercício na próxima aula. Um abraço para os senhores e até a próxima. Tchau, tchau.